Olá a todos, dando continuidade aos tutoriais para osciloscópio no EWB, vamos ver mais algumas funcionalidades. Lembrando que, clicando duas vezes no objeto do osciloscópio, abre esta imagem e, no Expand, conseguimos uma imagem maior para melhor visualização da tela. Eu vou colocar aqui duas fontes de tensão contínuas. Vou interligar as duas em série, conectar um ponto de referência entre as duas, lembrando que o terra do osciloscópio, vamos lá ver. O terra do osciloscópio fica permanentemente ligado ao terra do circuito. Vamos conectar agora uma das fontes ao canal A, este aqui, e a outra fonte ao canal B. Executar, e vemos uma linha acima da referência de zero, que é esta linha central, e outra linha abaixo. Vamos colorir essas linhas para identificá-las melhor. Temos lá linha vermelha, canal A, e linha verde, canal B. A tensão na linha vermelha é de 12 volts positivos em relação ao terra, e na verde de 12 volts negativos em relação ao terra. Os alcances de cada um dos canais estão ajustados para 5 volts por divisão, ou seja, em relação ao terra, que é essa linha central, nós temos 5, 10, 15, mais 12 volts no vermelho. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 12 volts no verde. Mas e se quisermos medir tensões maiores do que 12 volts? Por exemplo, 20 volts. Se cada divisão vale 5 volts, 5, 10, 15, 20 volts estaria fora da tela. Se executarmos dessa forma a simulação, a linha vai aparecer aqui junto ao limite da tela. Eu tenho que aumentar o alcance para, por exemplo, 10 volts por divisão no canal A, que é o vermelho. Agora temos cada divisão valendo 10 volts, 10, 20. E aqui está a informação que a gente precisa. Se a linha negativa tiver 100 volts de tensão aplicada a ela, o canal B, vai ficar, obviamente, muito alta a tensão e eu tenho que ajustar de forma que apareça 10 volts por divisão, não adianta. 20 volts por divisão, 50 volts por divisão, 50 mais 50, 100 volts. Aí obtemos uma visualização da fonte de 100 volts. Então, os ajustes de tensão podem ser feitos através dessa combo box, desde, vamos ver, 10 microvolts por divisão até 5 quilovolts por divisão. Então, é uma gama muito grande de tensões possível. Se ajustarmos uma das fontes para grandezas da ordem de milivolts, por exemplo, 20 milivolts, obviamente não veremos nada na tela. A linha vermelha representa a fonte de 20 milivolts e ela está praticamente no zero. Temos que aumentar a sensibilidade desse canal, que está agora em 5 volts por divisão. 2, 1 volt por divisão, 500 milivolts por divisão, começa a aparecer um deslocamento vertical do sinal. 200 milivolts, 100 milivolts, 50 milivolts, 20 milivolts por divisão. O sinal ficou exatamente com uma divisão de amplitude vertical que equivale à tensão da fonte. Um outro detalhe que ainda não comentamos é a velocidade com que o sinal percorre a tela. Esse ajuste se chama time base, ou base de tempo, e define o quanto vale cada divisão
horizontal agora. O time base ajustado inicialmente é de meio segundo por divisão, o que indica que esta linha demora meio segundo para percorrer cada uma das divisões. Vamos ajustá-la para 1 segundo por divisão. Ela ficou mais lenta, porque está demorando agora 1 segundo para percorrer cada uma das divisões. Vamos ajustá-la para 0,1 segundo por divisão. Obviamente, ela ficou bem mais rápida e vai demorar agora 1 segundo para percorrer 10 divisões na tela, ou 0,1 segundo para cada divisão. Este ajuste é muito importante para visualizar formas de onda não contínuas, como vai ser visto em seguida. Vamos introduzir mais um instrumento que fica na caixa de instrumentos, onde está o osciloscópio. Esse novo instrumento é o gerador de funções. A partir dele, podemos gerar sinais senoidais, triangulares ou quadrados. Ele tem alguns ajustes que podem ser feitos, como a frequência em hertz, kilohertz ou megahertz. Duty Cycle e Offset são dois ajustes que vão ser demonstrados em seguida na visualização das ondas no osciloscópio. E a amplitude da tensão, que pode ser em volts, milivolts, microvolts ou kilovolts. Essa amplitude equivale ao valor de pico do sinal. Ele tem 3 terminais de conexão. O comum, que normalmente é ligado ao terra do circuito, o positivo e o negativo. No terminal positivo, o sinal tem uma forma de onda começando pelo semiciclo positivo em relação ao comum. No negativo, ocorre uma defasagem de 180 graus. O sinal começa pelo semiciclo negativo em relação ao comum. Vamos conectar o gerador de funções a um osciloscópio. Lembrando que o osciloscópio tem o terminal de terra, o ground, permanentemente ligado ao terra do circuito, ou ao símbolo de terra, que é este aqui. Se tentarmos fazer essa simulação, vai aparecer um erro, porque o circuito exige que seja definido um terra. Até agora nós não tivemos este erro, mas vocês podem encontrá-lo em algum momento daqui para frente, à medida que os circuitos forem se tornando um pouco mais complexos. Alguns deles vão pedir para que seja ligado o terra ao circuito, independente de uso de osciloscópio ou outro dispositivo qualquer. Isso provavelmente vai acontecer com os sinais alternados. Então vamos conectar o terra ao terminal comum do gerador, vamos expandir a imagem do osciloscópio e visualizar a forma de onda. Temos um sinal senoidal com frequência de 1 Hz, o que significa que o ciclo completo desse sinal vai durar 1 segundo. A base de tempo está ajustada para meio segundo por divisão. É perfeitamente possível notar que cada ciclo ocupa 2 divisões, ou 1 segundo, que é o período de um sinal de 1 Hz. Além do sinal senoidal que estamos vendo na tela do osciloscópio, podem também ser geradas as ondas de forma triangular ou quadrada. Vamos pausar a tela e mostrar mais uma característica desse osciloscópio. Através do controle abaixo da tela, esse controle slide deslizante, podemos visualizar as ondas desde o início de sua aquisição. Primeiro a parte senoidal, depois a parte triangular e depois a quadrada. Essa característica permite registrar bastante tempo do sinal e depois visualizar trecho por trecho. Na parte inferior da tela, temos a marcação do tempo total
que a simulação permaneceu ativa, neste caso, cerca de 22 segundos. Vamos efetuar agora algumas medições no sinal, utilizando as réguas de medição. Quando a régua está totalmente à esquerda, mostra um instante de tempo t1 igual a 0 segundos. Cada divisão vale meio segundo, então se posicionarmos exatamente na primeira divisão, teremos o tempo de aproximadamente meio segundo ou 555 milissegundos, e assim por diante. O posicionamento é um pouco crítico, não se consegue exatamente o lugar que se quer através do mouse. Esta régua também mostra o valor instantâneo de tensão no ponto marcado. Então aqui temos um instante de tempo, 305 milissegundos, com uma tensão de 9,2337 volts. Neste outro ponto temos uma tensão de aproximadamente 0 volt. É muito difícil conseguir o valor zero por causa do posicionamento desta régua. E o instante de tempo 992,5 milissegundos. Podemos medir também um intervalo entre dois pontos, utilizando esta terceira caixa, que mostra a diferença entre os marcadores T2 e T1, e também as tensões VA2 e VA1, e VB2 e VB1, quando esta existir. No momento, só estamos visualizando a forma de onda A, porque só um dos canais está ligado. Então, vamos tentar medir o período desse sinal, deste instante zero até este outro instante zero, exatamente um ciclo do sinal, que deu exatamente 1 segundo. Podemos fazer a mesma coisa para uma onda triangular, medir a tensão entre o pico positivo, 9,6 volts, aproximadamente 10, e o próximo pico positivo, um ciclo do sinal, 1000 milissegundos, 1 segundo. Podemos medir a partir dos pontos em zero também, próximo a zero. Aqui, a indicação deu em picovolts, 10 a menos 12, e aqui conseguimos uma indicação em milivolts e um tempo um pouco superior a 1 segundo. Ou ainda na onda quadrada, aqui o final da subida da tensão, e aqui o mesmo ponto, 1 segundo, e os valores 10 volts para os dois casos. Até agora utilizamos os valores padrão, tanto do osciloscópio quanto do gerador de funções. Este está fornecendo um sinal senoidal com frequência de 1 Hz. O osciloscópio está ajustado para uma base de tempo de meio segundo por divisão e 5 volts por divisão no canal A, que é o que está sendo utilizado neste exemplo. A visualização é a mesma que já foi feita. Mas e se a frequência for o dobro, 2 Hz, o que vai acontecer? Como nós podemos ver, o sinal ficou com um período menor. Meio segundo por divisão, um sinal de 2 Hz tem exatamente um período de meio segundo. E é isso que o sinal ocupa na tela agora. Compare o sinal anterior, que ocupava 2 divisões, totalizando 1 segundo, período de 1 Hz, com este novo sinal, que ocupa apenas uma divisão. Ele não se encaixa perfeitamente na divisão, mas pode-se ver que ele ocupa uma divisão. Tem, portanto, um período de meio segundo. Período de meio segundo, 1 sobre meio, resulta em 2 Hz de frequência. E quanto maior a frequência, por exemplo, 10 Hz, mais difícil vai ser enxergar o sinal com a base de tempo que está definida aqui. Temos que, portanto, mudar essa base de tempo. Vamos ver o que acontece. Se eu diminuir a base de tempo, agora com 0,05 segundos por divisão, ou 50 milissegundos por divisão,
cada divisão valerá 50 milissegundos, totalizando duas divisões ou um ciclo 100 milissegundos. 100 milissegundos é exatamente o período de um sinal de 10 Hz, 1 sobre 10, 0,1 segundo, ou 100 milissegundos. Voltamos à configuração original do osciloscópio de meio segundo por divisão e do gerador de 1 Hz. Como ficaria a imagem na tela se fosse ajustado no gerador uma frequência de 1 kHz? Vamos ver. Por que aconteceu isso? Uma frequência de 1 kHz equivale a um período de 1 milissegundo. O sinal está muito comprimido na visualização, não é possível enxergar os detalhes. Para que isso seja possível, eu tenho que diminuir a base de tempo para que cada divisão horizontal tenha um valor inferior de tempo. Vamos ver. Agora chegamos numa situação semelhante à anterior. A base de tempo está ajustada para 1 milissegundo por divisão. 1 kHz equivale a um período de 1 milissegundo. E é exatamente isso que dura um ciclo na tela. Agora o ciclo ocupa duas divisões, com 0,5 milissegundo cada uma delas. Vamos fazer agora alguns exercícios de visualização de ondas no osciloscópio. Estamos utilizando o gerador de funções em sua configuração padrão de 1 Hz, 10 volts de pico. O osciloscópio também na configuração padrão, canais verticais 5 volts por divisão e canal e base de tempo horizontal meio segundo por divisão. Isso significa que cada divisão na vertical vale 5 volts para ambos os canais A e B, e cada divisão horizontal vale meio segundo para os dois canais. O canal que está sendo utilizado agora é o canal B, como pode ser mostrado na conexão aqui. Podemos dar um zoom para visualizar um pouco melhor a conexão dos instrumentos. Canal B sendo utilizado. Se nós executarmos a simulação, podemos ver que o sinal agora está começando pelo semiciclo negativo, porque a conexão foi feita na saída negativa do gerador, onde a fase aparece invertida em relação ao lado positivo. O sinal de 1 Hz, com base de tempo de meio segundo por divisão, aparece aqui com um ciclo completo em duas divisões, como também já foi visto. O objetivo agora é ver frequências diferentes. Vamos interromper a simulação e ajustar aqui para 500 MHz, uma frequência bem alta e com 25 volts de pico. Como visualizar essa onda perfeitamente na tela? Se nós executarmos a simulação, não vamos conseguir ver nada, porque a frequência é muito alta e a base de tempo é muito baixa. Então, reparem, nada vai acontecer. É necessário primeiro fazer alguns cálculos para verificar qual a melhor condição de configuração dos controles, tanto da base de tempo horizontal quanto do ganho vertical. Então, vamos lá. O objetivo é visualizar a forma de onda deste sinal de 500 MHz, 25 volts de pico, aproximadamente da maneira mostrada nesta imagem. Ou seja, o sinal com 10 divisões na horizontal e 5 divisões na vertical. Lembrando que aqui é a referência de zero da tensão, 2 divisões e meia para cima, 2 divisões e meia para baixo. Para isso são necessários alguns cálculos. A partir da frequência de 500 MHz, podemos determinar seu período, que será de 2 nanosegundos, como aqui demonstrado. 2 nanosegundos é o tempo que demora um ciclo para se completar. Como existem aqui 10 divisões, cada divisão vai ter 1/10 do período total, ou 0,2 nanosegundos por divisão.
É assim que ajustaremos a base de tempo horizontal, o time base. A amplitude vertical é de 25 volts de pico ou 50 volts de pico a pico. É um sinal simétrico. Como queremos 5 divisões, vamos dividir o valor de pico a pico por 5 para obter o ajuste em volts por divisão do canal vertical, ou seja, 10 volts. Ajustar aqui a base de tempo para 0,2 nanosegundos por divisão. A imagem já começa a se formar e o ganho vertical do canal B para 10 volts por divisão. E aí está a forma de onda desejada. Essa é a forma correta de fazer os cálculos. Também pode-se ajustar até conseguir o valor adequado, visualização adequada do sinal. Mas o ideal é conhecer a forma, a maneira de se calcular isso para visualizar a forma de onda no osciloscópio. Lembro que nos osciloscópios digitais atuais existem controles para automatizar essa função. Clicando no botão Auto Set dos osciloscópios da Tektronix, o sinal automaticamente se ajusta na tela, mas se ajusta da forma como o fabricante quer. Depois é necessário fazer algum ajuste fino para se visualizar a forma como o usuário quer. Como exercício, façam a visualização de todas as formas de onda mostradas aqui, ou seja, meio, 5, 50 e 500 Hz, kHz e MHz, fazendo os cálculos de período e de amplitude vertical, base de tempo e amplitude vertical, e visualizando as ondas aproximadamente como mostradas aqui. Bom trabalho!